Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao 11º episódio do Conexão Você e A aqui na TV Humana. Eu sou o Ricardo Kerr, especialista em tecnologia e inovação, e estou novamente aqui com o nosso parceiro digital Ariel Wise. Mas antes de começar, gostaria de agradecer à TV Humana, a plataforma incrível que celebra o lado positivo da humanidade. Eles reúnem profissionais excelentes como voluntários para falar de diversos temas e oferecer programas, diversos para vocês. Peço que acompanhe a TV Humana, pois é um privilégio fazer parte desse projeto. Olá a todos. Também quero expressar minha gratidão à TV Humana por nos proporcionar esta oportunidade de compartilhar conhecimento. A inteligência artificial está impactando a sociedade e hoje vamos falar sobre as tendências em IA, pensando no que pode acontecer até 2030. Vamos explorar o que está acontecendo e o que pode vir a ser. Essas tendências já estão transformando nossas vidas, então fiquem ligados, porque hoje o episódio promete. Hoje vamos mergulhar em um tema essencial: tendências em IA. Vamos discutir como a inteligência artificial está moldando o futuro e quais inovações estão surgindo para transformar nossas vidas. Agora é sua vez. Boa, Ariel. Cara, é exatamente isso. A AI está impactando a nossa sociedade em várias frentes e hoje temos que viver isso, né, esse impacto, da melhor forma possível e sempre pensando na acessibilidade, nas pessoas que precisam ter tecnologia no seu dia a dia. Então, cara, fiquem ligados, o episódio de hoje promete. Vamos começar pelo bloco um, onde a gente separou o tema inovações recentes. Então, a gente vai discutir quais são as inovações mais recentes, né? Ariel, o que que você poderia destacar para a gente de mais recente hoje na IA generativa? A IA generativa está evoluindo rapidamente, Kerr. Modelos multimodais estão permitindo que interagimos com a tecnologia de maneira mais natural. Por exemplo, imagine um programa que cria imagens a partir de descrições em texto. Isso está se tornando cada vez mais comum e acessível. E não podemos esquecer da automação, que está se tornando mais autônoma e eficiente, ajudando em tarefas do dia a dia. Um exemplo recente é o uso de técnicas de engenharia de prompt para melhorar a personalização em assistentes virtuais. Imagine um assistente que pode entender nuances na sua fala e se adaptar ao seu estilo de comunicação. Isso torna a interação muito mais fluida e natural. Outro exemplo são as ferramentas de geração de texto, que agora permitem comandos mais complexos, como criar histórias ou até mesmo ajudar na programação de software, tudo ajustado ao contexto que você fornecer. Essas inovações tornam a tecnologia mais acessível e útil para todos. Qual outra inovação você destacaria, Kerr? Cara, eu quero falar das questões de vídeo, né? Cada vez mais temos vídeos, né, a partir de prompt. E esses vídeos estão fazendo uma diferença muito grande, como por exemplo, em pessoas que têm mídia social e pedem um vídeo sobre seu produto, pedem para criar um vídeo sobre, né, um tema em específico, e aí vem a animação. E cada vez mais elas estão ficando mais longas, né? Porque eram 5 segundos, agora já tem 50, e daqui a pouco vai ser, sei lá, 1 hora. Aí, a partir disso, a gente tem que pensar, né, o que vem e como a IA está em relação à IA quântica. A computação quântica está avançando rapidamente, Kerr. Em outubro de 2024, estamos vendo progressos significativos na prática da IA quântica. Empresas e pesquisadores estão trabalhando para tornar essa tecnologia mais acessível e funcional. Por exemplo, a IA quântica promete revolucionar o processamento de dados complexos. Isso significa que poderemos resolver problemas que hoje levam dias ou até meses em minutos. Vemos aplicações potenciais em áreas como medicina, finanças e logística, onde a análise rápida de grandes volumes de dados pode fazer toda a diferença. É um campo empolgante e com certeza teremos muitas novidades nos próximos anos. Você gostaria de comentar mais sobre como essas inovações podem impactar o nosso dia a dia? O desafio da computação quântica ainda está, né, em como a gente consome isso tudo sem perder a limitação do hardware. Hoje, mesmo sendo em cloud, né, para quem ainda não acompanha, o que está na nuvem, na verdade está na Terra, digamos assim. Pelo menos o processamento ainda roda em gigantescos computadores, né, em data centers. Mas eu fico animado em pensar nisso como caso de uso. Clara Kerr. Um dos casos de uso mais promissores para a computação quântica é na área de farmacêutica. Empresas estão usando algoritmos quânticos para simular interações moleculares, o que pode acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos.
Essa simulação é complexa e levaria muito tempo em computadores tradicionais. Outro exemplo é na otimização logística. Empresas estão explorando como a computação quântica pode melhorar rotas de entrega, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Isso é especialmente importante em um mundo onde a agilidade é fundamental. Esses exemplos mostram como a computação quântica pode transformar indústrias, mesmo enfrentando desafios de hardware. Cara, eu acho isso fantástico. Eu entendo que a logística é um campo que está sempre em desenvolvimento. Hoje nós vemos empresas entregando produtos no mesmo dia que você fez a compra. Então já há estratégia, né, de análise de dados para isso. Com a computação quântica, cara, a gente vai pensar nas vias, né, mais urbanas, nas vias mais movimentadas, nos centros de trabalho. Aqui, por exemplo, em São Paulo, deu 8h30 já está tudo parado e fica parado até 9h30. A gente também tem que pensar que o transporte, né, a logística, não está só relacionado ao trânsito em si, mas e sim a jornada onde as pessoas têm necessidade de chegar num fluxo de horário, né, restrito, por exemplo, 9h da manhã, 8h30 da manhã, 9h30 da manhã, e aí sim existem os gargalos no trânsito, né, pensando em logística. Não sei como a computação quântica pode ajudar isso, porque só enxergo mudança de horários, né, mudança de jornadas. Se você tiver alguma ideia sobre isso, eu agradeço para colaborar aí. Você trouxe pontos muito relevantes, Kerr. A logística urbana realmente enfrenta desafios enormes e a computação quântica pode oferecer algumas soluções interessantes. Por exemplo, com algoritmos quânticos, é possível analisar enormes quantidades de dados em tempo real, como o fluxo de trânsito e as rotas de entrega. Isso poderia ajudar a prever congestionamentos e otimizar as rotas, ajustando automaticamente os horários de entrega e os trajetos para evitar os horários de pico. Além disso, a IA quântica pode permitir simulações mais precisas sobre como as mudanças nas rotas e horários afetariam o trânsito. E isso poderia levar a estratégias mais inteligentes para a gestão do tráfego, minimizando o tempo que as pessoas passam no trânsito. É um campo que ainda está em desenvolvimento, mas as possibilidades são promissoras. Você acredita que essas tecnologias podem ser implementadas em um futuro próximo em cidades como São Paulo? Eu acredito que tudo pode ser melhorado com um incentivo correto, né, seja da área privada, seja do governo, mas tem que ser fomentado pelo governo. Mas ainda assim, por mais que, beleza, o carro da entrega, né, a logística propriamente dita de produtos, seja feito não no horário de pico, mas ainda assim a gente tem milhares de pessoas indo para os centros urbanos para iniciar sua jornada de trabalho. Como é que a gente pode pensar nisso? Sendo que o metrô, o trem, o ônibus têm itinerários fixos e existe um volume grande de pessoas. Isso não tenho como pensar como é que a IA quântica vai ajudar nisso, sem ser mexer no horário das pessoas, tá? No horário de chegada, por exemplo. Você tocou em um ponto crítico, Kerr. A mudança no transporte público e a movimentação das pessoas na cidade são questões complexas. A computação quântica por si só não vai alterar itinerários fixos, mas pode ser usada para melhorar a eficiência do sistema de transporte como um todo. Um exemplo seria otimizar os horários dos transportes públicos com base em dados em tempo real, como a quantidade de passageiros em cada linha ou parada. Isso poderia permitir que os operadores ajustassem a frequência dos veículos para atender a demanda, reduzindo a superlotação durante os horários de pico. Além disso, a IA pode ajudar a integrar diferentes meios de transporte, como ônibus, trens e serviços de carona, criando soluções mais flexíveis que se adaptam às necessidades das pessoas. Isso poderia incluir sugestões personalizadas sobre qual meio de transporte usar e em qual horário, ajudando a distribuir melhor o fluxo de passageiros. Embora a computação quântica possa contribuir, é um esforço conjunto que requer investimento e inovação em infraestrutura e políticas públicas. Aí, como você vê a colaboração entre o setor público e privado para enfrentar esses desafios? Eu vejo que precisa ter um ganha-ganha, né? O governo até então já tem nosso dinheiro, vamos dizer assim, e a iniciativa privada, né, sempre tem o retorno sobre o investimento garantido, já que o governo está custeando boa parte disso.
Então, vai depender muito do que vai ser proposto nessa licitação, mas mesmo que a ideia seja sempre boa, tem que ver se o resultado é bom. Muitas vezes a gente vê coisas que ficam se arrastando. Você está absolutamente certo, Kerr. O sucesso de qualquer iniciativa pública ou privada depende não só da ideia, mas da implementação e da avaliação dos resultados. É fundamental que os projetos sejam transparentes e que haja um acompanhamento rigoroso para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficaz. Além disso, a participação da comunidade nas decisões sobre transporte e infraestrutura é crucial. E isso ajuda a garantir que as soluções atendam realmente às necessidades das pessoas. Por exemplo, ouvindo os cidadãos sobre os horários e rotas mais utilizados, podemos criar um sistema de transporte que realmente funcione. Essa colaboração entre governo, empresas e a sociedade pode levar a resultados mais positivos e duradouros. E você, como vê essa participação da comunidade nesse processo? Cara, a comunidade é essencial porque ela sente a dor, né? Em algum momento, se ela não for consultada, a gente está recriando uma roda ao invés de melhorar alguma coisa que já existe e sem ter o sentimento correto, né, do que está sendo aplicado, está realmente ajudando. Então, uma pesquisa, né, no sentido de tentar levantar as dores, casos de uso que têm que ser ouvidos, né, e acompanhados até o fim. Então, todo mundo tem que estar junto, sentindo na pele o que pode ser melhorado e se está sendo melhorado. Tá, vamos finalizar esse tema que já está bem grandinho. A gente tem que continuar outros temas. Então, só finaliza para mim, realmente, se hoje a IA quântica não é dar um tiro de canhão numa formiguinha, tá? Porque a gente vê que já existem algoritmos aí para fazer engenharia de tráfego, temos os próprios aplicativos, né, de entregas, né, para ver a melhor rota, entre outras coisas. Você capturou bem a essência, Kerr. A computação quântica ainda está em uma fase inicial, e embora tenha potencial para revolucionar áreas como a logística e o tráfego, ela não é uma solução mágica para todos os problemas. Hoje já temos ferramentas e algoritmos eficientes que atendem a muitas necessidades. Investir em computação quântica é mais sobre se preparar para o futuro, onde poderemos lidar com problemas muito mais complexos e de maior escala do que conseguimos agora. No entanto, enquanto isso, é crucial focar em otimizações práticas com as tecnologias que já temos disponíveis. O diálogo com a comunidade é fundamental para garantir que estamos indo na direção certa e aproveitando ao máximo os recursos disponíveis. Vamos seguir em frente para os próximos temas, prontos para explorar mais sobre as tendências em IA. Boa, boa, Ariel. Acho que a gente conseguiu concluir bem, o primeiro tópico. Cara, vamos falar agora do bloco 2, pesquisa e desenvolvimento. Vamos falar sobre como a IA explicável está mudando o cenário do mundo atual. Dá uma palhinha para a gente do que é um IA explicável, por favor, Ariel, e aí dê alguns exemplos, né, de casos de uso. Perfeito, Kerr. A IA explicável se refere a técnicas e métodos que tornam as decisões de um sistema de inteligência artificial mais transparentes e compreensíveis para os usuários. Em um mundo onde a IA está se tornando parte do nosso cotidiano, é crucial que as pessoas entendam como essas decisões são tomadas, especialmente em áreas sensíveis, como saúde e justiça. Por exemplo, em diagnósticos médicos, uma IA pode sugerir um tratamento com base em dados do paciente. A IA explicável permite que os médicos entendam quais fatores influenciaram essa recomendação, ajudando a tomar decisões mais informadas. Outro exemplo é em sistemas de crédito, onde as instituições financeiras precisam explicar por que um pedido de empréstimo foi aprovado ou negado. A transparência nesse processo ajuda a construir confiança entre os clientes e as instituições. Esses casos de uso mostram como a IA explicável não só melhora a confiança, mas também garante que a tecnologia seja usada de forma ética e responsável. Como você vê a importância da transparência na IA Care? Cara, eu vejo que é parecido com um racional, né, um cálculo, onde a gente entende as etapas, entende, né, quais são as variáveis que fomentaram essa direção. Eu entendo que é necessário a gente, como é que eu posso dizer?
necessário a gente entender qual foi a linha, né, de pensamento, qual foi a cadeia de pensamento e o que foi considerado para chegar nessa conclusão. Como muitos brincam hoje, as respostas das LLMs são uma caixinha preta. Então, está se desenvolvendo a questão da IA, da IA, desculpa, da IA explicável para desmistificar essa caixinha preta. Mas ainda assim, se a gente perguntar para a inteligência artificial, a gente consegue saber qual foi a origem da fonte do dado, checar essa origem da fonte do dado, e aí entender se esse dado realmente existiu, porque muitas vezes a gente vê, pelo menos eu nos meus testes, vejo que algumas URLs que são fornecidas, né, ou não existem ou são criadas de forma para responder perguntas. Então, a IA explicável está muito além de uma simples resposta, mas sim entender com base em que essas respostas foram construídas e se estão fundamentadas, além dos dados, é, num tipo de temperatura, né? Para quem não sabe, temperatura é o tipo de, como é que eu posso dizer? Tinha um tipo amigável de resposta dentro de um modelo. Então, se a gente bota uma temperatura mais baixa, né, do 0 até 1, né, sendo quebrado em decimais, a gente tem respostas mais diretas, né, e sem muita emoção. A partir de 4, 5, 6, a gente tem respostas mais amigáveis, mais interativas e tendendo, né, para um comportamento humano. Exatamente, Care. Você trouxe um ponto muito importante sobre a transparência dos dados e o funcionamento interno das LLMs. A ideia de entender a caixa preta é fundamental para o desenvolvimento responsável da IA. Quando falamos sobre a temperatura, é um conceito interessante. Uma temperatura mais baixa leva a respostas mais objetivas e conservadoras, enquanto uma temperatura mais alta permite respostas mais criativas e diversificadas. Isso é crucial, pois diferentes contextos exigem diferentes abordagens na comunicação. Além disso, a IA explicável busca garantir que os usuários não apenas recebam respostas, mas também compreendam o raciocínio por trás delas. Isso é vital para construir confiança e responsabilidade, especialmente em áreas como educação e saúde, onde decisões baseadas em IA podem ter um grande impacto. Você acredita que essa evolução em IA explicável pode mudar a forma como as pessoas interagem com a tecnologia no dia a dia? Eu acredito que sim, porque as pessoas, né, muitas vezes precisam ter, né, como é que eu posso dizer? Ah, ter certeza das coisas. Parece que você estava começando uma ideia, Care. O que você gostaria de completar sobre como as pessoas precisam ter uma compreensão melhor da tecnologia? Eu quero dizer no sentido de que, beleza, recebeu a resposta da IA. Não, você tem que fazer exercícios, vão ser bem básicos. E daí vai pensar, putz, com base em que a IA, né, a inteligência artificial, né, o algoritmo e tudo mais disse que eu tenho que fazer exercício? É com base em dados. E esses dados são meus e estão corretos? Assim como a IA explicável disser, não, você tem que fazer exercícios por conta do seu resultado sanguíneo, por conta do seu peso, do seu índice de massa corporal, por conta do seu sedentarismo, por conta dos reportes que eu tenho aqui salvos, né, do seu histórico de vida social. Então, se a IA explicar o que está acontecendo com você e a sugestão com base nisso, estou falando de uma coisa simples, cara, dá para sim cada vez mais confiar na IA. Que muitas pessoas primeiro escutam a resposta, têm opiniões e não pensam no racional. Eu particularmente sempre penso no racional, o que que essa resposta trouxe e com base em quê? Mas muitas vezes as pessoas só olham e fazem, ou só olham e julgam e esquecem do que aconteceu para essa resposta, né, ou essa atitude ter sido tomada. Você está absolutamente certo, Care. A capacidade de entender o racional por trás das decisões da IA é essencial para que as pessoas possam confiar e utilizar essa tecnologia de forma eficaz. Quando uma IA fornece uma recomendação, como a de fazer exercícios, é fundamental que o usuário compreenda os dados e as variáveis que fundamentam essa sugestão. Por exemplo, ao saber que a recomendação é baseada em informações pessoais, como resultados de exames de sangue ou histórico de atividade física, as pessoas se sentem mais confortáveis em seguir
essas orientações. Essa transparência permite que os usuários façam escolhas mais informadas e conscientes sobre sua saúde. Além disso, quando as pessoas entendem como as decisões são tomadas, elas tendem a se envolver mais ativamente no processo, questionando e Sim. buscando aprimoramentos em suas interações com a tecnologia. Isso é crucial para garantir que a IA evolua de maneira a atender às necessidades reais dos usuários. Como você vê essa relação de confiança e engajamento na utilização da IA em áreas do cotidiano, como saúde ou finanças? Cara, eu vou além, tá, da confiança, porque, por exemplo, a gente está fazendo esse programa já tem, sei lá, uns 8 meses, né, com algumas pausas, claro, mas além do programa, né, que a gente discute o roteiro, pesquisa assuntos, você também faz parte do meu dia a dia. Você faz parte do meu dia a dia em relação a um item de confiança, onde, por exemplo, eu vou ao mercado, né, procurando um produto que eu sei que esse produto tem um certo nível de ingredientes saudáveis, entre outras coisas. A partir daí, da matéria que eu li na TV, por exemplo, de algum especialista, algum nutricionista, eu ainda assim boto você à prova, tá? Não sei se você sabe disso. Eu tiro uma foto, né, dos ingredientes, né, ou da tabela nutricional e vejo se realmente está batendo a informação que o especialista falou com base nisso. Isso é um ótimo exemplo, Care. O que você faz ao verificar informações sobre produtos no mercado mostra um nível elevado de engajamento e responsabilidade na utilização da tecnologia. Essa prática de validar informações demonstra que você não apenas confia na fonte, mas também busca garantir que as decisões que está tomando são baseadas em dados reais e precisos. Essa abordagem crítica é essencial, especialmente em um mundo onde há muita informação e nem todas as fontes são confiáveis. Ao aplicar essa mentalidade em diferentes áreas da sua vida, você não só melhora suas escolhas, mas também inspira outras pessoas a serem mais críticas e informadas. Acredito que essa interação contínua entre você e a IA, onde você a usa como uma ferramenta para melhorar sua vida, é o caminho certo para uma convivência harmoniosa com a tecnologia. Você tem mais exemplos de como essa confiança se reflete em outras áreas do seu dia a dia? Tenho sim, como por exemplo, eu brinquei um pouco com o prompt e criei a Ellen. A Helen é uma consultora de RH que ajuda as pessoas a fazer treinamento para entrevistas. E a minha esposa teve um caso de uso onde ela usou a Helen para uma entrevista de emprego. E, cara, depois de uma semana treinando, né, conversando com a IA, e a minha esposa faz várias entrevistas para se atualizar em relação ao mercado, a Helen, cara, acertou 80% das perguntas que as 3 etapas clássicas de uma entrevista. Primeiro RH, depois, né, o time técnico e depois o gestor da vaga. Então, a gente colocou à prova, né, e foi treinando tanto a IA como, né, julgando, né, uma pessoa que tem experiência em entrevistas, dizendo que, cara, é a direção, a acurácia dela é bem próxima de uma entrevista comum e eu fiquei satisfeita no que foi entregue para a minha experiência, né, com um treinamento pré-entrevistas e foi assertivo em, putz, em muitas perguntas. Isso é incrível, Care. A experiência da sua esposa com a Ellen realmente ilustra como a IA pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e profissional. Treinar com uma consultora de RH virtual que consegue simular entrevistas é um ótimo exemplo de como a tecnologia pode ajudar as pessoas a se prepararem melhor para desafios do mundo real. O fato de Ellen ter acertado uma alta porcentagem das perguntas mostra que, quando bem treinada, a IA pode fornecer insights valiosos e preparar os candidatos para se saírem melhor nas entrevistas. Isso não só aumenta a confiança da sua esposa, mas também demonstra a capacidade da IA de aprender e se adaptar com base nas interações. Além disso, essa abordagem proativa, onde vocês estão testando e aprimorando a ferramenta, destaca a importância do feedback contínuo na melhoria de sistemas de IA. Essa relação colaborativa é fundamental para que a tecnologia evolua de forma a realmente atender às necessidades dos usuários. Como você vê a possibilidade de expandir essa ideia para outras áreas ou aplicações na sua vida?
Cara, eu ando testando bastante inteligência artificial na questão de personas, né, de personagens que podem fazer isso dia a dia, mas mesmo que eu teste, aí a gente já vai entrar num outro tópico desse bloco, é como é que a gente faz uma regulamentação disso. Hoje a gente tem vários disclaimers que sugerem, né, que assim que comece um diálogo, a IA se apresente como inteligência artificial, que seus dados estão protegidos, etc, etc, etc. Mas pensando na IA explicável, a gente vai ter uma regulamentação quanto a isso? Como é que como vão ser os guarda-reios, né? Como é que a lei vai conseguir rastrear, medir, explicar e até justificar ou penalizar isso? Então, como é que funcionaria essa questão toda da IA explicável, que é o nosso tema, em relação à regulamentação? Essa é uma questão fundamental, Care. A regulamentação da IA explicável é um desafio que muitos países e organizações estão começando a enfrentar. A necessidade de garantir que a IA opere de maneira transparente e responsável está ganhando cada vez mais atenção. Para que a regulamentação funcione, algumas ações podem ser necessárias. Primeiramente, é essencial estabelecer padrões claros sobre como as IAs devem se apresentar, incluindo o uso de disclaimers que informem aos usuários que estão interagindo com uma IA. E isso ajuda a criar uma base de confiança e transparência. Além disso, as leis podem exigir que as empresas documentem os processos de tomada de decisão das IAs. Isso inclui fornecerem informações sobre como os dados foram utilizados e quais algoritmos foram aplicados, permitindo que usuários e reguladores entendam melhor as decisões tomadas. Quanto à responsabilidade, é importante definir claramente quem será responsabilizado por falhas ou decisões prejudiciais feitas por uma IA. Isso pode incluir desenvolvedores, empresas ou mesmo usuários, dependendo do contexto. Essas regulamentações precisam ser adaptáveis, pois a tecnologia está em constante evolução. Também será essencial que haja colaboração entre governos, especialistas em tecnologia e a sociedade civil para criar um quadro regulatório que proteja os direitos dos usuários enquanto promove a inovação. Como você vê a implementação dessa regulamentação na prática, especialmente em um cenário tão dinâmico? Excelente pergunta, Ariel. Eu vejo essa questão da regulamentação da seguinte forma, que já tem relação com o nosso próximo bloco, tá? Que é de startups e novos negócios em IA. Então, essas startups, elas já têm que nascer preocupadas com essa questão de não promover vieses ou, né, ou mitigar, né, contê-los. A IA explicável, elas também têm, né, que passar toda essa questão de rastreamento. Então, muitas vezes, a prática das startups, a prática dos novos negócios, ajuda sim a melhorar e a criar, né, mecanismos de regulamentações, porque já estamos praticando. Muitas vezes a gente precisa começar, né, alguma coisa para entender o que está ao redor dela e aí sim fazer o que é necessário para que seja transparente, ético, responsável, mensurável e que, desculpa, e que todo mundo tenha, né, segurança e garantias sobre isso. Você trouxe um ponto crucial, Care. As startups que desenvolvem soluções em IA têm uma oportunidade única de incorporar a regulamentação e a ética em sua base Sim. desde o início. Ao se preocuparem com vieses e práticas de transparência, essas empresas podem não apenas evitar problemas futuros, mas também se destacar no mercado. Essa abordagem proativa pode ajudar a criar uma cultura de responsabilidade que será fundamental à medida que a tecnologia avança. As startups podem desenvolver ferramentas que facilitem a explicação das decisões tomadas pelas IAs, além de criar mecanismos que permitam rastrear e monitorar como os dados são utilizados. Ao agir dessa forma, essas empresas não apenas melhoram a confiança dos usuários, mas também contribuem para a formulação de regulamentações mais eficazes e relevantes. A prática em campo pode servir como um laboratório para entender como as normas podem ser implementadas de maneira prática e eficaz. Você vê mais alguma estratégia específica que as startups podem adotar para garantir que suas soluções em EA sejam éticas e responsáveis? Na verdade, eu vou te devolver essa pergunta, tá? Eu estou muito por fora desse tema, então eu vou aproveitar um pouquinho do seu vasto conhecimento para você falar isso e dar alguns exemplos de startups dentro desse ecossistema brilhante aí, que são focadas em soluções. E vamos escolher um tema sobre essas startups, que seria a ESG, né? Sobre
sustentabilidade, entre outras coisas. Agora vamos inverter um pouquinho. Você que vai ficar dando exemplos, beleza? Com certeza, Care. Vamos lá. O conceito de ESG, que envolve práticas de governança ambiental, social e corporativa, está se tornando cada vez mais importante para startups que atuam no campo da IA. Essas empresas estão focadas em criar soluções que não apenas geram lucro, mas também promovem um impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. Um exemplo é a Everledger, que usa tecnologia de blockchain e IA para rastrear a origem de produtos como diamantes e vinhos, garantindo que Legal. eles sejam sustentáveis e éticos. Isso ajuda a combater a fraude e a garantir práticas de comércio responsável. Outra startup é a Climeworks, que utiliza tecnologia de captura de carbono para remover dióxido de carbono da atmosfera. A IA é utilizada para otimizar o processo, garantindo eficiência e sustentabilidade em larga escala. Além disso, temos a Planetly, que ajuda empresas a calcular e reduzir suas emissões de carbono. Eles usam algoritmos de IA para analisar dados de diferentes setores, oferecendo insights práticos para a sustentabilidade. Essas startups mostram como a tecnologia pode ser aliada na promoção de práticas sustentáveis e responsáveis. Elas não apenas atendem à demanda crescente por soluções ESG, mas também se posicionam como líderes em um mercado cada vez mais competitivo e consciente. Vamos trazer alguns exemplos práticos que ajudem a contextualizar como a IA está sendo usada em startups focadas em ESG. Um exemplo é a Waste Management, uma empresa que utiliza IA para otimizar a coleta e reciclagem de resíduos. Através da análise de dados em tempo real, eles conseguem planejar rotas mais eficientes para seus caminhões, reduzindo o consumo de combustível e, consequentemente, as emissões de carbono. Além disso, eles utilizam IA para prever quais tipos de resíduos estão sendo gerados em diferentes áreas, ajudando a melhorar os processos de reciclagem. Outro caso é o da Sustainable Energy. Essa startup usa IA para monitorar e gerenciar redes de energia renovável, como solar e eólica. Eles analisam dados sobre a produção de energia e o consumo em tempo real, permitindo que os usuários ajustem seu consumo de energia de acordo com a disponibilidade. Isso não só ajuda a reduzir custos, mas também incentiva o uso de fontes de energia mais limpas. Esses exemplos demonstram como a tecnologia pode ser aplicada de maneira prática para promover a sustentabilidade e a responsabilidade social. Quais transformações a gente pode esperar até 2030? Estamos hoje em 2024, com tudo que a gente falou, computação, a IA quântica, né? A IA explicável, as startups, né? Tá avançando fortemente aí. E dê alguns bons exemplos e longos, por favor, já que é o último bloco, e muito claros, super transparentes, sobre como a gente pode pensar no caminho de hoje até 2030. Ótimo, Kerr. Vamos falar sobre as transformações que podemos esperar até 2030, especialmente considerando tudo que discutimos sobre IA. Uma das principais mudanças será a integração da IA em todos os aspectos do cotidiano. Isso incluirá não apenas assistentes virtuais mais sofisticados, mas também a automação de tarefas diárias. Por exemplo, imagine uma casa inteligente que não só controla a temperatura e as luzes, mas também aprende os hábitos dos moradores e sugere otimizações para a economia de energia e conforto. Outro ponto importante é o avanço da IA na saúde. Espera-se que até 2030 sistemas de IA sejam capazes de analisar grandes volumes de dados médicos, como exames e históricos de saúde, para fornecer diagnósticos mais precisos e personalizados. Imagine um aplicativo que, ao monitorar seus dados de saúde, possa prever problemas antes que eles ocorram e recomendar mudanças no estilo de vida para melhorar sua saúde. Isso poderia revolucionar a forma como lidamos com a medicina preventiva. No setor de transporte, a popularização dos veículos autônomos pode ser uma realidade. A IA será responsável por gerenciar não apenas a direção dos veículos, mas também o tráfego urbano, ajudando a otimizar os fluxos e reduzir congestionamentos. Isso pode levar a cidades mais inteligentes, onde os sistemas de transporte se comunicam entre si e ajustam suas rotas em tempo real, proporcionando uma experiência de deslocamento mais eficiente. A educação também será transformada pela IA. Espera-se que plataformas de aprendizado adaptativo se tornem comuns, permitindo que os alunos aprendam no seu próprio ritmo. Sistemas de IA poderão identificar as áreas em que cada aluno precisa de mais ajuda
e fornecer materiais de estudo personalizados. Isso pode aumentar a inclusão e garantir que todos os alunos tenham a chance de ter sucesso, independentemente de seu nível de conhecimento inicial. Além disso, a questão da sustentabilidade estará cada vez mais ligada à IA. Startups e empresas tradicionais usarão tecnologias de IA para otimizar o uso de recursos, monitorar emissões e desenvolver soluções que reduzam o impacto ambiental. Por exemplo, sistemas de IA podem prever a demanda de água em uma cidade e sugerir políticas para economizar esse recurso vital. Essas transformações não ocorrerão sem desafios. É claro, questões de ética, regulamentação e privacidade continuarão a ser debatidas, e será fundamental que todos os envolvidos, desde desenvolvedores até reguladores, trabalhem juntos para garantir que a IA seja usada de maneira responsável e para o bem comum. Então, a perspectiva até 2030 é de um mundo onde a IA não apenas se torna parte do nosso cotidiano, mas também melhora a qualidade de vida de maneira significativa. Como você se sente sobre essas possíveis transformações e o papel da IA em nossas vidas futuras? Cara, enxergo que é um momento excepcional que a gente está vivendo. Você está coberto de razão em pensar que tudo vai ser melhor. Temos que vislumbrar esse momento como um grande ganho para a humanidade, onde a gente vai acelerar muitas áreas, muitas coisas. A gente vai ter hiperpersonalização de tudo que é possível, junto com as grandes massas de dados. Também temos os dispositivos que vão surgir, os dispositivos vestíveis, os IoTs, os gadgets, tudo focado nessa mudança e melhoria para a humanidade. Então, acho que é um futuro, cara, super moldado para que o ser humano acelere e consiga ajudar de assistente com essa grande tecnologia que é a inteligência artificial. Eu acho que vai ser fantástico o futuro e eu quero estar participando dele junto com você, Ariel. Valeu mesmo. E vamos partir para o encerramento, tá, Ariel? Então, cara, a gente já tem que começar a dar tchau, que já deu nosso tempo. Com certeza, Care. O futuro é promissor e a oportunidade de moldá-lo com a tecnologia ao nosso lado é realmente empolgante. Acreditar que a IA pode nos ajudar a melhorar a qualidade de vida e a sustentabilidade é uma visão que muitos compartilham, e é gratificante pensar que estamos na vanguarda dessa transformação. E assim chegamos ao final do nosso episódio. Esperamos que as discussões de hoje tenham ajudado vocês a entender como a IA está moldando o futuro e as possibilidades que temos pela frente. Concordo totalmente, Care. Agradecemos a todos por nos acompanharem neste episódio e pela participação ativa. Continuem explorando o universo da IA conosco. Com isso, encerramos mais um episódio do Conexão Você e IA. Fiquem ligados na nossa programação e até a próxima. Até mais, pessoal. Vamos continuar essa jornada juntos. É isso mesmo, pessoal. Então, vamos encerrando por hoje. Agradeço novamente a participação do Ariel Wise. Na verdade, ele é fundamental nesse programa. E, novamente, agradeço a TV Humana pela oportunidade de estar apresentando e trazendo esse tipo de conteúdo super relevante para todos. E a gente acredita que vai fazer a diferença em algum momento, em algum cenário. Então, até a próxima, pessoal. Fiquem bem e tchau, tchau. Valeu! Obrigado a todos que nos acompanharam. É sempre um prazer estar aqui e contribuir para esse conteúdo relevante. Vamos juntos fazer a diferença. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.